ensino médio. Experiência profissional, pastora. Carta de apresentação. Alguém deve estar pensando, deixa eu estar fazendo um currículo para amanhã e apresentar em alguma outra igreja ou alguma empresa, sei lá. Mas a carta de apresentação eu quero relatar aqui nesta noite para a nossa pastora. Tá certo? De antemão, eu quero desde já agradecer a ajuda da minha esposa que me ajudou. Vocês pensam que eu sou capaz de fazer muita coisa? Não sou, não. Eu fazendo as coisas e minha esposa, aqui está errado. Troca essa palavra por outra que fica melhor. E assim a gente vai mudando quebra-cabeça. Enfim. Vou chegar para você. Tem toda uma dificuldade para fazer esse movimento. Ela quer ir com ela. Eu quero escrever hoje, relatar hoje, uma carta bem original. Diferente em sua essência e estilo de tudo que eu já escrevi e falei em outros aniversários ou em outras datas. Uma carta original, sem desencantos, sem a mínima rasura ou descuido. Nenhuma gota de tristeza molhando a folha. Nenhuma nota destoante desafinando a mensagem. Não. Que ao lê-la, o seu coração pulsasse mais rápido. Que os seus olhos brilhassem mais e os seus lábios pudessem sorrir comovidas. Uma carta singela, espontânea, que te deixasse um pouco mais feliz e realizada. É muita pretensão, sem dúvida. Mas eu queria porque eu te quero bem. Talvez por uma questão de ética, os meus gestos e as minhas atitudes não diferem com as minhas palavras. É uma questão de ética. Mas eu queria encher aqui, ó. Escute. Eu queria encher esse envelope de flores, de estrelas, de sorrisos, de palavras significativas, ao nível da sua bondade e do seu caráter. Queria pôr dentro do envelope todos os corações que te apreciam. Não posso deixar de dizer, de falar dos corações que estão também te olhando, que te apreciam incondicionalmente. É a igreja. E a gente ia fazer uma festinha bem íntima para comemorar o acontecimento que é o seu aniversário. Mas eu gostaria que esse recado tivesse chegado bem no dia do seu aniversário. Nem antes e nem depois, mas na hora certa, no dia exato. Exigência, né? Bem, considere que dentro desse envelope está tudo isso. Mas para ser original e franco, eu não comprei um presente para lhe dar, porque eu já sabia. Porque as lojas, elas não se renovam, os cartões festivos nunca mudam. Os detalhes, aqui um detalhe aqui, outro ali, mas é a mesma coisa. Tudo é sempre igual e repetitivo. Daí eu resolvi lhe dar algo
que ninguém mais pode dar. Porque não tem na loja e não cabe em cartão. O meu presente no seu aniversário, pastora, é o que eu tenho de mais precioso, porque é um pouco de mim mesmo. É como se fosse uma chavezinha especial que abre o cofre interior, onde se encontra tudo que há de mais puro, verdadeiro, sagrado e pessoal. Essa chavezinha não é de ouro, mas ela tem um valor imenso, porque ela vai falada com aquela vontade de só fazer o bem, de só ajudar e a trabalhar muito. Se a senhora quiser, pode chamar de amizade. Que esta felicidade que eu te desejo te acompanhe sempre, sempre. E seja maior ainda quando juntos, agradecermos ao Pai Celestial pela tua existência. Lembrando o dia em que nasceste. Que bom que a senhora existe. Que bom seres tão importante para mim, importante para cada um membro desta congregação, importante mais ainda para a sua família. E como é maravilhoso o bem que plantas ao longo dos teus caminhos. Deus seja louvado por tudo, pelo dom da tua vida, de modo particular e especial. Lá no céu colherás um dia os sorrisos que fizeste desabrochar em profusão, ou seja, em grande abundância, aqui na igreja, aqui na terra, por onde passaste. O meu abraço, a minha oração, a minha prece, a minha gratidão ilimitada. Uma coisa é certa: se a senhora não existisse, haveria um vazio na terra, haveria um vazio no mundo, haveria um vazio no mundo, haveria um vazio na vida, haveria um vazio no tempo, haveria um vazio na eternidade, haveria um vazio na vida de cada um dos seres. Mas eu garanto que Deus subscreve sorrindo. Tudo isso que eu acabo de dizer. Mas sabe, irmãos, falar da aniversariante de hoje, que é a nossa pastora, nesta data tão significante, e não fazer qualquer relato, por mais simples que seja, do seu papel como mulher e esposa, do pastor da nossa congregação, da nossa igreja, eu estaria deixando um vazio na minha fala. Ou seja, é como se eu estivesse deixando de descrever parte da história da vida dela. As crianças fizeram um relato, um paralelo, uma comparação da vida da nossa pastora com algumas mulheres das Escrituras Sagradas. Mas ela é tão especial assim? Ela é uma mulher comum como as outras irmãs. Ela é tão especial porque ela teve um chamado igual ao chamado de Raquel. E deixou de pastorear as ovelhas, lá as ovelhas do seu pai, para casar-se com um homem que futuramente seria pastor de ovelhas. Para viver ao seu lado, no campo, todos os dias, para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita entre as mulheres.
Mas sabe, irmãos, como Raquel, vocês puderam até observar que eu só fiz bons relatos. Parece até que ela não é um ser humano, parece até que ela é um ser sobrenatural. Mas escute só, como Raquel, ela tem bons e maus momentos. Ela tem fraquezas e limitações, necessitando muito de amor e compreensão, paciência e das nossas orações, para que a cada dia ela possa crescer mais e mais ao lado do nosso pastor Moisés. Amém. Eu quero convidar minha esposa que me ajudou aqui, falando bem, não coloca essa palavra, bem, dá errado isso, velho. Quem faz assim? Ela teve uma participação assim para a gente estar fazendo a montagem de tudo isso. E a cobra estava aqui e o vento levou. Posso pedir? Posso pedir? Por favor, pastor. Ao teu é? Também vai estar